Meu nome é Ananda Hope e hoje nós estamos aqui em mais uma live sobre meditação conduzida. E vamos falar sobre isso com a Lívia Borges, da Proconsciência. Olá, Ananda. Tudo bom? Oi, pessoal. Esse tema que a gente tem abordado é muito interessante, porque as pessoas às vezes escrevem, mandam mensagem, perguntam, sabe, sobre a meditação, porque às vezes não conseguem meditar. Então, inclusive, a gente percebe assim que o nível de ansiedade aumentou, né, por conta da pandemia. Então, parece até que as pessoas estão querendo um pouco, assim, pelo menos assim, usar algumas ferramentas que possam dar alguma tranquilidade, né? E Lívia, você tem, além da sua experiência como praticante, você também ensina outras pessoas a como meditar, né? Já há alguns anos a gente fez aquele trabalho, né, na Universidade Católica, né, iniciamos ali também junto com um grupo de meditação, né, então às vezes dando cursos e palestras também em escolas, universidades, empresas, a gente faz também a meditação em company, né, então quer seja pela modalidade presencial, quer seja pela modalidade online, e agora então tudo é online, né. E a gente vê que a meditação não importa se é online, se é presencial, é claro que o presencial tem uma característica a mais, né? Mas o resultado é realmente, assim, as pessoas ficam impressionadas como, assim, em pouco tempo, quando elas realmente começam a prática, tem resultado, sabe? Tem resultados, é palpável. A ciência hoje realmente abraça isso, né? Algo que é milenar, né? Algo que não é propriedade de nenhuma tradição religiosa, mas é algo que faz parte do ser humano. Né? E você encontra a meditação em diversas tradições religiosas também. Aí a gente, né, vem uma reflexão. É importante a pessoa ter consciência do que ela busca quando medita, sabe? Quando senta para meditar. Porque você tem vários tipos de meditação. Além das diferentes, né, tendências religiosas, você tem aquelas meditações que são voltadas para coisas assim bem imediatas do dia a dia. Às vezes, assim, simplesmente para diminuir a dor, pessoas que sofrem de dor crônica e tal, diminuir a ansiedade, diminuir a depressão, ou então para a pessoa, assim, se sentir mais conectada com a vida, buscar abundância. Mas, de qualquer forma, toda busca, ou então até para o rejuvenescimento, porque a meditação, é sabido também que a meditação, ela rejuvenesce, porque ela alivia um pouco as expressões faciais, né? Porque você, assim, quando você está tenso, carrancudo, você tensiona essa região aqui, né? E quando você começa a relaxar os músculos da face, encontrar uma alegria interna, meio que não importa mais que idade você tem, terá, entendeu? Você começa a ultrapassar essas preocupações. Então, realmente dá uma renovação, né? E traz realmente uma leveza no rosto. Então, há pessoas que meditam para isso, para rejuvenescer, para ter um rosto melhor, para ter, enfim. São buscas, né? Mas a gente brinca assim, ou pelo menos traz, né? Uma opção religiosa e ela pratica isso, ela começa a perceber que isso beneficia a prática, aquilo que a gente comentou na live passada. Às vezes as pessoas falam de oração, mas elas não conseguem aquietar-se, né, para orar, silenciar a mente, né, para então orar. Bacana a gente perceber que, de qualquer forma, tem sempre um benefício, sabe, em todas as dimensões. Né? Física, mental, emocional e relacional também. O relacionamento interpessoal, ele também melhora, porque você se torna uma pessoa mais consciente, que até foi algo que a gente trouxe na live passada, né? Você passa a projetar menos, então aquilo que é um problema pessoal, você não coloca na relação, você não coloca sobre o outro. Então você diminui ciúme, você diminui inveja, você diminui uma série de coisas que estão envolvidas nas relações profissionais, principalmente nas relações afetivas também, e que isso é benefício da meditação, porque realmente você se torna mais consciente, né? Então, olha só, e isso que eu estou falando não é nem da dimensão espiritual, é da dimensão, né, da nossa vida material, vida do cotidiano, né? Mas a meditação, ela realmente tem uma extensão muito ampla, né? E você falou antes sobre a questão da ansiedade, né? Então, muitas pessoas com ansiedade falam que têm dificuldade em meditar. Por que isso acontece? Então, é interessante que a ansiedade, ela deixa a pessoa realmente mais agitada. E ela percebe que a mente está inquieta e que ela não consegue acalmar. Só que, na verdade, é próprio da natureza da mente, de uma maneira geral, essa inquietude. Num estado de ansiedade, essa inquietude ela aumenta.
Então, quando a ansiedade é também exacerbada, por exemplo, naqueles casos de transtorno da ansiedade, né, generalizada, o que a pessoa sente é potencialmente maior, e que a pessoa não consegue nem, às vezes, sentar calmo num determinado lugar. Então a pessoa senta aqui e já tem que mexer em outra coisa, já tem que mexer em outra, né? E está sempre pensando em milhares de possibilidades, enfim, não consegue acalmar. E o coração começa a corresponder a essa expectativa que a pessoa tem. Então ele também começa a trabalhar de uma maneira diferenciada. Então a pessoa às vezes chega a sentir dor de tanta ansiedade, porque a pessoa não dá conta, ela se sente extremamente impotente diante dessa ansiedade. Então esse é um ponto que a gente observa com relação à ansiedade, e aí as pessoas acham que porque elas são assim, elas não conseguem meditar, porque elas então acham que a meditação é a paralisação. É claro que a meditação ela vai ajudar você a serenar a sua mente, a aprender a fazer esse equilíbrio, tranquilizar a sua mente. Mas como elas nunca experimentaram um estado de realmente calma e de controle sobre os pensamentos, acham que isso é impossível. Então a gente diz aqui, só para simplificar, ansiedade todos nós temos, e a ansiedade, de certo modo, é algo natural, desde que não seja excessivo. Tá? Aí seria patológico, né? Mas toda vez que você vai fazer alguma coisa nova, por exemplo, uma live gera uma ansiedade natural, não é? Você vai fazer um trabalho novo, enfim, todo desafio te evoca uma energia. Isso é ansiedade, isso é natural, isso não é ruim. Quando você entende esse processo e você percebe o que está acontecendo, você consegue redirecionar essa força para o objetivo que você almeja, ao invés de ficar se auto-sabotando com aqueles pensamentos. Eu não vou conseguir, não vai dar certo, ninguém vai assistir, ninguém vai gostar, ou vai, né, tirar proveito disso. Então você começa a se sabotar com esses pensamentos negativos. E aí vem um dos benefícios da meditação. Você consegue realmente modificar esse padrão de pensamento. Porque aí você começa a limitar, primeiro a limitar, né? Aquilo que é seu, aquilo que é do outro. Aquilo que é seu, aquilo que é o imponderável, né? Aquilo que a gente até comentou na live passada. Que não depende de você. Ora, se não depende de mim, por que eu vou ocupar minha mente com isso? Né? Antecipar essas coisas. Então é um treinamento. Então a gente brinca assim que a meditação ela é um treinamento durante a prática meditativa, antes um pouquinho, porque é importante você conhecer algumas ferramentas, né, meditativas, e pós-meditação. Então, quando você está no seu dia a dia, porque você aumenta a atenção sobre o que você está fazendo. Então, um dos exercícios que a gente assim recomenda, quem quer começar a meditar que nunca meditou, pode fazer uma coisa muito simples que não é nem a meditação, mas é a prática da atenção sobre as coisas mínimas do seu dia a dia. Você se levantou. Antes de você levantar da cama, observa como você ergue o seu corpo. Qual a sua atitude mental? Qual o primeiro pensamento que vem a você? Será que você tem um pensamento de gratidão pela vida porque você está vivo? Porque você acordou bem? Enfim, cada qual do seu jeito, né? Mas as pessoas, de uma maneira geral, toca o alarme do despertador, elas já acordam assustadas, porque tô perdendo a hora, já acorda tensa, já dá aquela taquicardia, né? Aí corre, vai pro banheiro, faz aquela higiene pessoal, mas tudo no automático. Então a gente propõe um exercício para reverter um pouquinho esse automatismo, para que você, nos primeiros momentos do seu dia, você tenha mais consciência. Se você começar a fazer isso nos primeiros momentos do seu dia, com certeza o seu dia vai ser diferente. Porque os primeiros momentos no nosso dia começam a dar a tônica do dia, né? Então você começa a se apropriar do seu corpo, da sua mente, das suas emoções e das suas intenções. Isso é importante. E é algo que às vezes as pessoas, porque é simples, de repente não valorizam tanto, sabe? E a meditação é algo simples, Ananda. Muito simples. E às vezes, né, pode alguém achar que, porque é tão simples assim, será que dá resultado mesmo? Mas é exatamente pela simplicidade que vem o resultado. E pela meditação a gente consegue acessar níveis mais profundos também da consciência, né, Lívia? Consegue. É interessante porque a gente começa a perceber que nós somos corpo e nos apropriamos desse corpo. Mas será que somos só corpo?
ou estamos nesse corpo? Aí você começa a fazer uma relação do estado emocional para a condição do seu corpo, e você começa a perceber que as suas emoções interferem no seu estado, né, na sua saúde, na sua disposição física. Aí você, se você quiser ir no nível mais profundo, você pode acessar a fonte daquilo que, vamos dizer assim, do que nós somos feitos, né? Aí você entra numa dimensão espiritual, que aí cada qual, da sua forma, com a sua abordagem religiosa, pode utilizar essa ferramenta para você estabilizar a mente e poder observar o que há mais profundo. Porque nós não enxergamos o que está dentro de nós. Os pensamentos não deixam, as emoções não deixam, as preocupações não deixam, né? Então tudo isso acaba interferindo na nossa percepção sobre essa dimensão mais profunda, que é a dimensão espiritual. E aqui a gente volta a lembrar, a dimensão espiritual é algo que é próprio do ser humano. É uma outra dimensão que não é a dimensão física, mas é constituinte dele. Não é algo que ele vai adquirir, não, é algo que ele também vai perceber e vai tirar proveito desse potencial. É um manancial que está dentro dele. Mas nem todo mundo quer acessar, porque a gente volta a dizer, isso precisa de um investimento pessoal, né? De tempo, dedicação, vontade. Exatamente. E quando a gente senta, né? Eu acho que o ato de sentar para começar a meditar é algo que também tem que ser bem pensado, né? Tem que ser vivido ali naquele momento presente, de parar tudo para se dedicar àquele momento. O que fazer quando a gente senta? Como é que tem que ser o passo a passo da meditação? Como começar? A partir do momento que senta. A partir do momento que senta. E esse já é o ponto. Você decidir, definir o horário ou o lugar que você vai utilizar para a sua prática, tá? Porque aí você vai disciplinando a sua mente a ter aquela regularidade. Esse é o primeiro ponto. Depois é tentar a postura confortável, como a gente, né, tinha comentado na live passada. Procurar manter a coluna vertebral ereta. Depois a gente pode até numa outra live explicar detalhes por que manter a coluna vertebral ereta, né? E por que manter também o queixo alinhado, né, paralelo, e não assim, né, para cima. Porque o olhar, de certo modo, ele também tem uma relação direta com as frequências, né, mentais, da mesma forma que a nossa respiração. Então a gente procura fechar os olhos, de uma maneira geral, a não ser naqueles casos, exceções que as pessoas têm algum problema, têm medo do escuro, né, de fechar os olhos, ou ficam vendo coisas porque meditação não é para ver nada. Foca num ponto à distância, isso é possível também, sabe? Ou você pode olhar até para uma parte do seu corpo, você pode se concentrar numa parte do seu corpo como um exercício de concentração, porque os primeiros exercícios meditativos, eles são de concentração. A primeira prática realmente que antecede a meditação é a concentração. Então, nós precisamos de concentração para tudo. Qualquer tarefa que fazemos no dia a dia, se estamos com um processo, se estamos atendendo um paciente, se estamos numa atividade de igreja, se estamos em qualquer lugar que estivermos, nós precisamos de concentração. Então, em geral, nos concentramos facilmente naquilo que gostamos, não é? Mas quando você se coloca numa condição de fazer um exercício novo, que você ainda não tem habilidade, a concentração foge, vai para lá, por conta da mente. A natureza da mente é a instabilidade. Ela vai quicando aqui e acolá. Então, uma das ferramentas é você utilizar essa respiração como um elemento de concentração, de atenção sobre você, de presentificação, ou seja, você estando no aqui e agora, você não está mais projetando seu pensamento nas preocupações, né, no futuro ou no passado. Então você já traz a sua atenção para cá. Nossa, isso já é um alívio para a mente considerável, não é? Porque, em geral, boa parte das pessoas não se encontra no momento presente. Elas estão, ora no passado, ou ora no futuro, plasmando um futuro que não vai ser do jeito que ela está imaginando, porque ela tenta controlar, né, todas as variáveis, e isso gera mais agitação ainda, né? Então, sentado, prestando atenção na sua respiração, você pode identificar os sons ambientais de maneira a que eles não sejam um incômodo para você na hora que você está meditando, porque nem sempre a gente consegue o ambiente ideal de meditação. Então se harmoniza com esses sons, no sentido de
aceite que eles existem e que você não pode fazer nada para mudá-los, né? Então, se tem crianças brincando lá embaixo, se tem, né, carro buzinando, enfim. Cachorro latindo, né? Então, quando você faz esse exercício de aceitação, você já não se opõe àquilo, ou seja, você não gasta a sua energia vital com esse atrito, sabe? Ai, tinha que ser diferente, então não vou conseguir meditar. Não. Aí, com a respiração, você começa a trazer a sua atenção para esse processo interno. Tá? E aí, claro, a gente dá outras orientações conforme também a vivência religiosa que a pessoa tem. Tá? Se a pessoa quiser entrar nessa dimensão espiritual, ela faz a prática relacionada à religião dela. Entende? Que aí ela pode utilizar, por exemplo, uma oração, um versículo, né, repetir um salmo, ela pode repetir um mantra, ela pode repetir uma indagação, um questionamento, porque nessa fase nós precisamos fazer com que aquela multiplicidade de pensamentos se tornem apenas um pensamento. Então, se você pega um salmo, por exemplo, da Bíblia, e você repete, ou pega uma afirmação que tenha sentido para você, ou você pega um mantra, depois um dia a gente pode explicar o que é mantra, e você repete, você vai fazer com que a sua mente, né, foque num único ponto, utilizando a respiração. Então, eu vou usar aqui a imagem de um malabarista. Vocês provavelmente já viram um malabarista, né? E o malabarista, ele faz milhões de coisas num único momento e ele está tremendamente concentrado. Porque o que acontece se ele desconcentrar? Cai tudo. Se ele está girando, se ele tá girando uma coisa com essa mão, uma coisa com outra com a cabeça, outra com as pernas e tal, ou pedalando uma bicicletinha em cima de uma corda bamba, com pratinhos de um lado, pratinhos do outro, aí você olha assim, meu Deus, como uma pessoa consegue fazer tudo aquilo, né? Concentração. Se ele desconcentrar, cai tudo. Se ele pensar, nossa, de repente a minha esposa saiu de casa hoje, não me deu um beijo. Será que ela tem outro? Pronto, caiu os pratinhos todinhos. Entendeu? É mais ou menos assim. Né? Ou então, será que meu chefe vai me trocar por uma outra pessoa nova que chegou aqui e vai ocupar meu espaço? Pronto, os pratinhos caíram. É mais ou menos assim. Então, nós utilizamos como um dos pratinhos é a respiração, é a atenção sobre a respiração. O outro pratinho é a atenção sobre o coração, que é aquele ponto que a gente havia comentado, que é o ponto de maior equilíbrio no corpo. Há outras práticas meditativas que concentram também em outros pontos. A gente não vai entrar aqui nessa live, né? Mas o outro pratinho, então, que a gente está girando lá com os pés, ou então na nossa bicicletinha, é a repetição de um salmo, de um versículo, do nome de um santo ou de uma encarnação divina, como você acredite, tudo depende da sua abordagem religiosa, né? Uma afirmação ou um mantra. Então você concentra a sua atenção sobre aquilo. Então, olha, eu trouxe 3 coisas: a respiração, a concentração no coração e a concentração em um pensamento específico. Pode não ser nada disso, pode ser, por exemplo, um sentimento de amor, de compaixão. Então você pode se concentrar neste sentimento que você reconhece como algo universal, positivo, bom para você. Então você aí já tem 3 coisas a fazer durante a sua prática meditativa. Então definitivamente ela não é monótona, mas ela acaba parecendo monótona. E sabe por quê? Porque você vai repeti-la várias vezes. E de certo modo, qual é a proposta? Que todos os dias a pessoa possa repetir. Então a monotonia vem da repetição. Sabe? Da repetição. E a mente quer novidade o tempo todo. Ela quer novidade. Né? Então imagina, se você pega um salmo, né? E repete esse salmo várias e várias vezes, até você entrar no nível mais profundo daquela ideia que o salmo traz. Ou um sloka de uma outra escritura, né? Um versículo de uma outra escritura, dependendo da sua abordagem. E mergulha profundamente ali, você sai, você rompe aquela zona do tédio inicial, que é eu já conheço isso, eu já li, eu já sei. Para você entrar na dimensão do eu não sei tudo, há algo mais a saber. Aí você se torna receptivo para isso que a meditação proporciona para você. Que aí você vai saindo daquela fronteira vamos dizer assim, do controle do ego, sabe? De eu já sei tudo, eu faço tudo, eu sou o controlador de todas as variáveis e tal. E você consegue aquietar e entrar numa dimensão mais profunda. Então é claro, isso tudo tem a ver com o propósito de cada pessoa
na sua prática meditativa. A gente volta a dizer aqui, não quer dizer que todo mundo que medite busque isso, mas a meditação ela é uma ferramenta que ela pode te levar realmente nessa dimensão maior também. E algumas pessoas procuram grupos de meditação para começar, né? Você acha que é uma forma boa de começar? É uma forma mais confortável? Ou é só mais uma forma de começar a meditar? É claro que a meditação ela independe, porque ela é um processo individual, tá? Ela sempre será um processo individual. Mas o interessante é que o processo coletivo, quando você faz uma prática coletiva, como quando você faz um trabalho em grupo, você tende a ir mais longe por conta do estímulo, do apoio desse grupo. Então é interessante que várias pessoas relatam que quando meditam em grupo, sentem que parece que conseguem meditar com mais facilidade. E às vezes elas ficam sem saber por quê, né? É como acontece a mesma coisa, né, na hora da oração. Quando a pessoa às vezes vai orar em grupo na igreja, né, na sua igreja, ela sente que parece que flui mais facilmente, né? Porque existe uma egrégora. Uma egrégora se forma, isso é indiscutível, em qualquer lugar, para qualquer coisa. Não é só na dimensão espiritual, não. Até para as coisas ruins tem uma egrégora, né? E essa egrégora, né, ela acaba ajudando a gente, sabe? Ou, dependendo da egrégora, né, por óbvio, né, prejudicando. Então, realmente, assim, ajuda demais a meditação em grupo, ela ajuda, ela é extremamente positiva. Hoje, até, conforme for, a gente pode até fazer um exercíciozinho muito rápido, né, de meditação, mas, indiscutivelmente, a prática em grupo realmente é uma coisa, assim, que acho que as leis da física explicam melhor isso, né? É que o esforço de um se soma ao esforço do outro, sabe? E ambos saem beneficiados com isso. É muito interessante mesmo. É um processo assim de doação, né? Porque você acaba doando para o outro e recebendo, né? É um processo de troca. É muito bacana. Mas o processo meditativo, quer você esteja em grupo, quer você esteja na sua casa, ou num templo, numa igreja e tal, é sempre individual. Porque é a conversa de você com você mesmo, é a conversa de você com Deus, é a conversa de você nesse nível mais profundo, né? Sempre assim, né? Sempre. E no caso da meditação conduzida, né? Como entra essa segunda pessoa ou terceira, né? Contando que você está falando consigo ou com Deus, como entra essa pessoa que vai conduzir esse momento? Então, você pode utilizar, às vezes, meditações conduzidas, gravadas. Até a gente está colocando lá no site, no canal da Proconsciência, no YouTube, algumas meditações conduzidas. Tem algumas que elas já estão liberadas, tem outras que não, elas estão internas, né? Aí a gente direciona mais em função também daquela pessoa que solicita, que tem um perfil daquele tipo de prática ou não. Aí a gente direciona. Mas a gente já está adicionando, então... E tem vários em vários lugares, né? Assim, de meditações conduzidas. Porque elas, nas primeiras fases da meditação, elas ajudam demais para você saber o que fazer. Porque na hora que você senta para meditar, a primeira questão é, o que eu tenho que fazer? Como é que medita? Né? Mesmo que a gente explique e fale, olha, você vai sentar, procurar uma postura confortável e tal, você vai concentrar na sua respiração e tal. Na hora que você senta, fechou os olhos, você está a sós com você mesmo, o que é para fazer? Como é que medita? Não sei meditar. E agora, né? Porque você está sozinho com você mesmo, né? Então, realmente, a meditação conduzida, ela é uma ferramenta bacana para ajudar. Só que, o que a gente recomenda? Nos primeiros momentos, utiliza esse recurso. E nos segundos momentos, né, depois desse primeiro, faz o quê? Pode utilizar a meditação conduzida, mas continua no seu processo meditativo. Não interrompe porque interrompeu o tempo da meditação conduzida. Continue. Isso é importante. Porque aí você vai desfrutar de outros momentos da meditação que são importantes. Por exemplo, quando você começa a meditar, você, primeiro, às vezes você passa por aquele momento da dúvida, não sei meditar. Ou então, será que isso dá resultado mesmo? Será que não é alguma coisa estranha que vai acontecer? Superada, né, essa fase, você passa para outra fase, que é realmente começar a lapidar a sua mente e a observar os processos internos. E aí vem um exercício bem simples que a gente pode passar aqui, que é, você pode se dedicar algum tempo
a observar a qualidade dos seus pensamentos. Então você se sentou para meditar, a sua mente gosta de fugir, né? Ela vai pensar nas compras, no dinheiro, ela sabe que dia que tá no mês e tal, o que tem para fazer, o que tem para pagar, para receber, enfim, todas as demandas, ligações e tal. Aí você vai só ver, observando para onde a mente está indo. Lembram daquele exemplo que eu tinha dado do cachorrinho, né, com a coleira? Solta o cachorrinho e vê para onde ele vai. Vê para onde ele vai. Ele vai dar voltas e voltas e voltas e voltas e voltas. Daqui a pouco ele cansa. Ele cansa. A mente também cansa. Nesse momento você consegue trazê-la de volta. Só que vamos dizer que a sua mente é tão indisciplinada que ela não vai, se ela não se cansar, você estipula um tempo para fazer essa prática. De repente você pode colocar 5 minutos, 10 minutos, observando a sua mente fugir. Aí pensou, aí depois lembrou do passado, aí lembrou de um cheiro, aí ouviu um som da buzina, aí lembrou daquela sua amiga que nunca mais falou com você e tal. Sabe? Aí você vai vendo que emoções esses pensamentos te trazem. Porque os pensamentos, eles trazem emoções. E aí você vai ver, predominam emoções positivas ou negativas. Então você vai fazendo com isso um processo de autoconhecimento. Então a meditação ela é uma ferramenta maravilhosa para o autoconhecimento. Só que você não vai meditar só nisso, né? Então você dá um limite para isso, faça isso de repente, sei lá, uns 3 dias, ou durante o período de uma semana, brinca com isso. E depois, pronto, acabou. Você já sabe que o seu padrão é negativo mesmo, né? Já sabe que você fica, sabe, remoendo seus erros, né? Então pronto, já sabe disso? Ok, traz a mente de volta. Agora vamos trabalhar. Aí você começa no processo realmente de se concentrar naquilo que você elegeu. Então, a gente pode utilizar de novo só para relembrar as 3 coisas. A respiração, o ponto que você vai concentrar no coração, tá? Imaginando realmente na altura do coração físico, né? Imaginando um ponto ali. Você então utiliza respiração, ponto no coração, e você pode usar um apoio de uma afirmação, de um mantra, de um trecho de uma escritura, e repeti-lo. Fica um pensamento, ou um sentimento que seja claro para você como sentimento de amor e tentar aprofundar aquele sentimento de amor, aprofundar aquele sentimento. Não é o amor direcionado para esta ou aquela pessoa, mas é aquilo que você um dia sentiu dentro de si. Se você experimentar alguma sensação de paz ou de alegria, maximize isso. Essa é uma das ideias que a gente dá, maximize isso. Então tenta aprofundar isso, sabe? E começar a desfrutar de uma sensação de calma. Porque na hora que você se acalma realmente ali, o corpo, né, a tua pele, ela vai reagindo de uma maneira diferente, a musculatura vai relaxando e você vai sentindo uma sensação prazerosa de paz. Ainda é uma paz superficial, veja, ainda é uma paz superficial, mas já é paz. Já dá uma sensação diferente daquela agitação que você estava, daquela preocupação com Covid, com emprego, com dinheiro, com saúde, com tudo. Você pelo menos tem um momento de quietude. Depois da meditação, se você quiser pegar o seu pacotinho de preocupações de volta, pode pegar, não tem problema. É seu. Mas até a hora que você descobrir que você não precisa ficar arrastando ele. Sabe? É interessante isso, né? Então, são exercícios simples, mas que se você fizer com continuidade, você começa a ter realmente resultado e ter o controle sobre a sua mente. Então, se você pensa assim no sentido, muitas pessoas, hoje está até na moda essa questão da meditação no meio corporativo, para que as pessoas, né, sejam mais bem-sucedidas e tal, né? Então, claro, para você ser bem-sucedido, tendo uma mente indisciplinada, precisa ter muita sorte, porque não vai depender mais de você, né? Porque daquilo que depender de você vai ficar quase que impossível, você precisa ter uma mente disciplinada, né? Porque se você fica se auto-sabotando sempre, como é que dá para você crescer na vida desse jeito? Né? É difícil, né? Então, a meditação tem sido utilizada realmente no ambiente corporativo para ajudar as pessoas a serem mais produtivas, ainda que o objetivo, às vezes, né, dos gestores seja só aumentar a produtividade. Sim. Mas tem o benefício que realmente a pessoa ela traz realmente para a sua vida e até para a vida familiar um benefício muito maior do que simplesmente a questão do aumento da produtividade, né? Mas realmente você fica mais focado, mais objetivo, sabe? Não gasta tanto tempo com esses pensamentos. Então, inclusive, a qualidade do seu trabalho melhora, você diminui o erro, sabe?
Então você consegue fazer, às vezes, coisas realmente mais rápidas, com menos erro. Não é que não erre, que não, sabe, não é isso, mas você diminui muito mesmo, sabe? Porque você está focado, né? Então a meditação, ela leva você ao foco, né? Sim, você falou do ambiente corporativo, mas também tem o ambiente educacional, né? As escolas também estão adotando muita meditação com crianças. Sim, e as escolas, o bacana das escolas é que elas já têm um outro viés, que é a preocupação com a questão da violência. Então, como um preventivo, né, da violência, e também para ajudar na concentração, porque realmente melhora a questão cognitiva. Isso é indiscutível, né? E melhora também o relacionamento interpessoal. Então, aumenta a tolerância das pessoas. Pô, é uma coisa que a gente fala, né? Uma pessoa ansiosa, estressada, ela está muito mais predisposta a reagir agressivamente a uma situação qualquer do que uma pessoa que predomina um estado de calma. Então, quando você medita, você vai aumentando o seu limiar de calma. Então, você já dificilmente vai sair do seu estado, entendeu? Por qualquer coisa. Não quer dizer também não vai sair do seu estado de calma, mas já vai sair com menos frequência. Esse é um ponto importante. Espero que vocês tenham gostado. Tá ótimo, gente. Obrigada. Uma ótima semana. Tchau, tchau.